Minhas mãos tremiam quando peguei aquele gravador pequenino que meu neto tinha me dado de presente no Natal passado. Era um aparelhinho preto, do tamanho de uma caixinha de fósforo, que ele disse que ia me ajudar a gravar as receitas da vovó para não esquecer. Mas ali, naquela manhã de setembro de 2016, eu ia usar ele para uma coisa bem diferente. O cheiro de café ainda pairava na cozinha, misturado com o aroma do pão caseiro que eu tinha acabado de tirar do forno, mas meu estômago estava embrulhado de nervoso. Escutei os passos pesados da minha filha descendo a escada de madeira da nossa casa em São Luís Gonzaga do Maranhão, e meu coração disparou. Escondi o gravador no bolso do meu avental florido, apertei o botãozinho vermelho como o menino tinha me ensinado e respirei fundo. Hoje eu ia ter as provas que ninguém queria acreditar que eu precisava. Meu nome é Raimunda Ferreira dos Santos, mas todo mundo aqui me chama de Dona Mundinha. Tenho 78 anos de idade e passei a vida inteira cuidando dos outros. Primeiro dos meus pais, depois do meu marido Benedito, que Deus o tenha, e por último, dos meus 3 filhos. Sou uma mulher pequena de estatura, meio encurvadinha já pela idade e pelo peso dos anos, mas sempre fui conhecida pelos meus olhos vivos e pelo sorriso fácil. Minha pele é morena queimada de sol do Maranhão, cheia de ruguinhas que contam histórias de trabalho duro e alegria simples. Moro numa casa de 2 andares aqui no centro de São Luís Gonzaga, uma cidade pequenininha no interior do nosso estado, onde todo mundo conhece todo mundo e as novidades correm mais rápido que vento em Caatinga. Trabalho desde nova como costureira e mesmo aposentada ainda pego uns servicinhos aqui e ali. Uma barra de calça, um vestido para a festa, essas coisinhas que ajudam na renda e me mantêm ocupada. Acordo todo dia às 5 da manhã, faço meu café preto bem forte, leio minha Bíblia na varanda vendo o movimento da rua acordar e depois cuido da casa e das plantas do quintal. Durante todos esses anos, eu me sacrifiquei de um tanto. Deixei de estudar para trabalhar e ajudar em casa quando era menina. Casei cedo, aos 16 anos, com o Benedito, que era ferreiro aqui na cidade. Tivemos 3 filhos, primeiro o João, depois a Maria das Graças, que todo mundo chama de Gracinha, e por último o José. Trabalhei dia e noite na costura, virando madrugadas fazendo vestidos de noiva, uniformes para a escola, roupas para a festa junina. Economizei cada centavo que podia, deixei de comprar roupa nova para mim, de ir nas festas da cidade, de viajar para visitar parentes longe. Tudo isso para dar estudo para os meus filhos, para comprar nossa casa própria, para eles terem uma vida melhor que a minha. O Benedito construiu nossa casa tijolo por tijolo, eu costurando de sol a sol para pagar o material. Quando ele morreu, há 10 anos, de infarto, eu fiquei sozinha sustentando tudo. E consegui, com muito suor e muita fé em Deus. Meus filhos se formaram, casaram, tiveram seus filhos. Eu achava que tinha cumprido minha missão na vida. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Todos os dias tem uma história nova aqui. Mas a vida, minha filha, tem dessas surpresas amargas que a gente nunca espera. Há alguns meses, desde que a Gracinha veio morar comigo depois que se separou do marido, minha vida virou um inferno que eu não conseguia explicar para ninguém. Ela chegava em casa alterada, gritava comigo por qualquer coisa, me tratava como se eu fosse um estorvo na minha própria casa. E o pior de tudo, ninguém acreditava em mim quando eu tentava contar. Ah, dona Mundinha, a senhora está exagerando. Gracinha sempre foi uma menina tão educada. Deve ser estresse da separação. Mas eu sabia que não era não. Algo tinha mudado na minha filha, e eu precisava descobrir o que era, nem que para isso eu tivesse que gravar nossas conversas como prova. Porque naquela manhã, com o gravador no bolso, eu não sabia que ia ouvir palavras que iam partir meu coração ao meio. Nasci aqui mesmo, em São Luís Gonzaga, numa casinha de taipa que meu pai tinha construído nos fundos da cidade, perto do açude onde a criançada ia pescar lambari e tomar banho. Era 1947.
O Brasil ainda estava se reerguendo depois da guerra, e aqui no nosso cantinho do Maranhão a vida era simples e dura ao mesmo tempo. Meu pai, Sebastião Ferreira, era agricultor e pescador, acordava antes do galo cantar para ir para a roça ou para o açude. Minha mãe, Conceição, cuidava da casa, dos 5 filhos e ainda lavava roupa para fora para ajudar no sustento. Lembro do cheiro da casa da minha infância, rapadura derretendo no fogão a lenha, café torrado na panela de barro, sabão de cinza que minha mãe fazia no quintal. Era uma vida de poucos recursos, mas cheia de amor e união. Meus pais se respeitavam, nunca vi uma palavra mais áspera entre eles, e isso marcou muito meu coração desde pequena. Aprendi a costurar com minha mãe quando tinha apenas 8 anos de idade. Ela dizia que toda mulher precisava ter uma profissão nas mãos para nunca depender de ninguém. Primeiro foram pontos simples em retalhos velhos, depois bainhas de panos de prato, até que com 12 anos eu já conseguia fazer uma blusa inteira. Lembro do dia que vendi minha primeira peça, um vestidinho azul para a filha do farmacêutico da cidade. Ganhei 2 cruzeiros, que na época era muito dinheiro para uma menina. Corri para casa toda animada para mostrar para minha mãe, que me abraçou e disse: "Agora você já tem um futuro nas suas mãos, minha filha." E ela tinha razão. A costura virou minha salvação durante toda a vida. Foi numa festa junina de 1963 que conheci o Benedito. Eu estava com 16 anos, usando um vestido amarelo que eu mesma tinha costurado, com flores pequeninas estampadas e uma gola rendada que tinha levado 1 semana para ficar pronta. Ele estava na quadrilha da igreja, um rapaz alto, moreno, com uns olhos castanhos que brilhavam quando sorria. Durante a dança da quadrilha, quando chegou na parte do balancê, ele segurou minha mão com uma delicadeza que me fez o coração pular no peito. Depois da dança, ele veio conversar comigo, perguntou se eu queria tomar um quentão e ficamos conversando até tarde debaixo do pé de manga do terreiro da igreja. Ele me contou que era ferreiro, que tinha aprendido o ofício com o pai, que sonhava em ter sua própria oficina. Eu falei da costura, dos meus planos de ter uma escolinha de corte e costura um dia. Nossas mãos se encontraram de novo quando ele se ofereceu para me acompanhar em casa, e eu soube naquela noite que tinha encontrado o homem da minha vida. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples na igreja matriz. Eu usei um vestido branco que costurei durante 2 meses, com uma renda que minha tia trouxe de São Luís especialmente para mim. Foi o vestido mais bonito que já fiz na vida. Benedito estava elegante no seu terno azul marinho, nervoso como um passarinho na primeira vez que sai do ninho. A festa foi no quintal da casa dos meus pais, com sanfona, zabumba e muita comida gostosa que as vizinhas ajudaram a preparar. Dançamos até o sol nascer, e quando fomos para nossa casinha alugada no centro da cidade, eu me senti a mulher mais feliz do mundo. Começamos com quase nada. Uma cama, uma mesa, 2 cadeiras e um fogão a lenha. Mas tínhamos amor de sobra e muita disposição para trabalhar. O João nasceu em 1964, um menino gordinho e chorão que tomava todo o meu tempo. Mesmo assim, eu continuei costurando, agora na mesa da cozinha, enquanto ele dormia no berço ao meu lado. A Gracinha veio em 1966, uma menina linda de cabelos cacheados e olhos espertos que desde pequena gostava de brincar com os retalhos de tecido. E o José chegou em 1968, fechando nossa família com chave de ouro. Eram 3 bocas para alimentar, 3 corpos para vestir, 3 futuros para garantir. Benedito trabalhava de sol a sol na oficina, consertando ferraduras, fazendo grades, portões, qualquer coisa de ferro que aparecesse. Eu costurava a madrugada adentro, aproveitando cada minutinho que as crianças dormiam. Fins de semana não existiam na nossa casa. Era trabalho de segunda a segunda. Durante todos esses anos, eu fiz sacrifícios que hoje, olhando para trás, nem sei como tive força para aguentar. Quando o João quis estudar contabilidade na capital, eu vendi minha máquina de costura boa para pagar a pensão dele em São Luís. Fiquei meses costurando na máquina velha da minha comadre, que vivia emperrando e me fazia perder tempo e dinheiro.
Quando a Gracinha quis fazer pedagogia, eu trabalhei costurando uniformes para 3 escolas da região, virando noites inteiras para juntar o dinheiro da mensalidade. E quando o José decidiu cursar engenharia, eu peguei empréstimo no banco, usando nossa casa como garantia, uma coisa que me tirava o sono de tanto medo. Mas eu tinha certeza de que estava fazendo o certo. Educação era a única herança verdadeira que eu podia deixar para meus filhos. Compramos nossa casa atual em 1985, depois de 20 anos, juntando dinheiro centavo por centavo. Era um sobradinho no centro da cidade, precisando de reforma, mas era nosso. Benedito reformou tudo com as próprias mãos. Refez o telhado, pintou as paredes, consertou o piso de cimento queimado. Eu fiz as cortinas, os tapetes de retalho, bordei as toalhas de mesa. Cada cantinho daquela casa foi feito com nosso suor e nosso amor. No térreo fica a sala, a cozinha e um quartinho que virou meu ateliê de costura. No andar de cima, 3 quartos e um banheiro. Era nossa conquista, nossa realização. O lugar onde íamos envelhecer juntos, cercados dos filhos e netos. Mas a vida tinha outros planos para nós. Em 2006, numa tarde de terça-feira que nunca vou esquecer, Benedito chegou do trabalho se queixando de uma dor no peito. Achamos que era cansaço, ele sempre foi muito trabalhador. Fez um chá de erva cidreira, tomou um banho, jantou normal. De madrugada, me acordou gemendo de dor. Quando chegamos no hospital de São Luís, já era tarde demais. Infarto fulminante, disse o médico. Meu companheiro de 43 anos se foi assim, de repente, como uma vela que o vento apaga. Chorei tanto naqueles primeiros meses que achei que meus olhos iam secar para sempre. Mas a vida continua, né? E eu tinha que ser forte, tinha que seguir em frente. Os primeiros sinais de que algo estava diferente com a Gracinha começaram no início de 2016, quando ela veio morar comigo depois que se separou do Antônio. Ela sempre foi minha filha mais carinhosa, a que mais me visitava, a que lembrava do meu aniversário e das datas importantes. Mas quando chegou aqui em casa, trazia uma amargura no olhar que eu nunca tinha visto. No começo, pensei que era a tristeza da separação, coisa normal de quem termina um casamento de 15 anos. Mas com o passar dos dias, comecei a perceber mudanças estranhas no comportamento dela. Conversas de telefone sussurradas que paravam quando eu me aproximava. Saídas repentinas à noite, voltando tarde e sempre com uma desculpa diferente. E, principalmente, uma irritação constante comigo, como se minha presença na minha própria casa a incomodasse profundamente. Os primeiros meses de 2016 foram muito difíceis para mim, mas eu tentava entender a situação da Gracinha. Separação não é fácil para ninguém, ainda mais quando envolve briga por pensão e guarda dos meninos. Ela tinha 2 filhos com o Antônio, o Rafael, de 12 anos, e o Lucas, de 9, que ficaram morando com o pai em Imperatriz, onde eles viviam antes. Isso mexia muito com o coração da minha filha, eu sabia. Então, quando ela chegava em casa brava, falando mal do ex-marido, reclamando da vida, eu engolia seco e tentava ser paciente. Coitada, eu pensava. Está passando por uma fase difícil. Mas conforme os meses foram passando, a coisa foi piorando de um jeito que eu nunca imaginei que podia acontecer. A Gracinha sempre foi diferente dos irmãos. O João era mais reservado, estudioso, desde pequeno gostava de ficar com os livros. O José era alegre, brincalhão, sempre arrumando confusão, mas nunca com maldade. A Gracinha era a do meio, e talvez por isso sempre quis mais atenção. Era inteligente, esperta demais para o próprio bem às vezes, e tinha uma personalidade forte que nem eu nem o Benedito conseguíamos domar completamente. Na escola, as professoras sempre elogiavam a inteligência dela, mas também reclamavam que era teimosa, que questionava tudo, que não gostava de obedecer regras. Eu achava que isso ia passar com a idade, que quando casasse e tivesse filhos, ia aprender a ser mais paciente, mais doce. E por um tempo, pareceu que tinha dado certo. Quando ela se formou em pedagogia e começou a dar aula na Escola Municipal de Imperatriz, eu me senti orgulhosa demais.
Minha filha tinha virado professora. Era mais do que eu jamais sonhei para mim mesma. O casamento dela com o Antônio parecia que ia durar para sempre. Ele era um homem bom, trabalhador, funcionário da prefeitura, tratava ela como uma rainha e adorava os meninos. Quando eles vinham me visitar nos feriados e nas férias, eu via uma família unida, feliz. A Gracinha parecia realizada, estava mais mansa, mais carinhosa. Cuidava da casa, dos filhos, do marido com dedicação. Preparava comidas gostosas, decorava a casa para as festas, organizava passeios para a família. Era a nora que qualquer sogra ia querer ter. Por isso, quando ela me ligou em março de 2016 dizendo que ia se separar, eu quase caí da cadeira de surpresa. Mas por que, minha filha? Vocês sempre pareceram tão felizes, eu perguntei. A resposta dela foi vaga. Ah, mãe, a senhora não entende essas coisas. O casamento acabou, pronto. E não quis dar mais explicações. Quando a Gracinha chegou em casa trazendo apenas 2 malas de roupa e uma amargura enorme no coração, eu abri minha porta e meus braços para ela, como qualquer mãe faria. Arrumei o quarto do João, que estava vazio desde que ele se casou e foi morar em Teresina. Coloquei lençóis cheirosos, flores na mesa de cabeceira, fiz uma comida especial para recebê-la. Minha casa é sua casa, minha filha, eu disse. Fica aqui o tempo que precisar até se reorganizar. Achei que ia ser temporário, uns 2 ou 3 meses no máximo. Nunca imaginei que ia ser o início de um pesadelo que ia durar mais de 6 meses e quase me levar à loucura. Os primeiros sinais de problema apareceram logo na primeira semana. A Gracinha não conseguia dormir direito. Levantava de madrugada para comer na cozinha, deixava a louça suja na pia. Eu limpava tudo de manhã sem reclamar, pensando que era a ansiedade da separação. Ela passava o dia inteiro no telefone, ora chorando, ora gritando com alguém do outro lado da linha. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela respondia seco: "Estou resolvendo minha vida, mãe. A senhora não precisa se meter." O tom já era diferente do que eu estava acostumada, mais áspero, mais desrespeitoso, mas eu engolia seco e pensava: é um momento difícil dela, vai passar. A situação foi ficando pior quando ela começou a trazer pessoas estranhas para casa. Homens que eu não conhecia, que chegavam de noite e iam embora de madrugada. Mulheres que fumavam na minha varanda e deixavam bituca de cigarro espalhada pelo chão. Eu nunca proibi nada porque não queria que ela se sentisse prisioneira, mas aquilo mexia comigo. Minha casa sempre foi um lugar de paz, de família, de respeito. Ver estranhos entrando e saindo como se fosse um hotel me deixava muito desconfortável. Quando tentei conversar com ela sobre isso, a reação foi explosiva. "Mãe, eu sou uma mulher adulta de 50 anos. Não vou pedir permissão para receber visitas na minha própria casa." "Mas, filha," eu respondi baixinho, "esta casa é minha, não sua." Ela me olhou com um desprezo que cortou meu coração. "Ah, é? Então a senhora está cobrando aluguel da própria filha agora?" As discussões começaram a ficar mais frequentes e mais violentas. Por qualquer coisa pequena, se eu pedisse para baixar o som da televisão depois das 10 da noite, se sugerisse que ela procurasse um emprego aqui na região, se oferecesse ajuda para ela conversar com os meninos, a Gracinha explodia em gritos. E sempre me atacava com palavras que eu nunca pensei que ia ouvir de uma filha. "A senhora é muito controladora. A senhora não entende nada da vida moderna. A senhora quer me manter presa aqui, neste fim de mundo." Cada palavra era como uma facada no meu peito. Eu, que sempre tratei ela com tanto carinho, que me sacrifiquei tanto para dar estudo e oportunidades para ela, estava sendo tratada como uma inimiga na minha própria casa. O pior mesmo começou em julho de 2016. A Gracinha passou a sair todas as noites e voltar só de manhã, às vezes bêbada, às vezes com homens diferentes. Eu ficava acordada até tarde, preocupada, olhando pela janela, rezando para que ela voltasse bem. Quando tentava perguntar onde ela tinha estado, a resposta era sempre a mesma: "Isso não é da sua conta, mãe." Um dia, encontrei garrafas vazias de bebida escondidas no quarto dela. Outro dia, senti um cheiro estranho.
diferente, que eu não sabia identificar, mas que me deixava com mau pressentimento. Comecei a suspeitar que não era apenas tristeza da separação o que estava acontecendo com minha filha. Foi a comadre Sebastiana, minha vizinha de frente há mais de 30 anos, que me abriu os olhos para uma realidade que eu não queria aceitar. Ela veio tomar café comigo numa tarde de agosto e, meio constrangida, me contou o que estava vendo e ouvindo. Mundinha, eu não queria te falar isso, mas sua filha está andando com um pessoal muito esquisito. Ontem de noite vi ela chegando aqui com 2 homens de moto, fazendo barulho, gritando palavrão na rua. Os vizinhos estão começando a comentar. O coração parou no meu peito. Que tipo de comentário, Sebastiana? Eu perguntei com a voz trêmula. Ah, comadre, estão dizendo que ela está bebendo demais, que está se envolvendo com drogas, que está trazendo bandido para o bairro. Eu não sei se é verdade, mas você precisa ficar atenta. Naquela noite, decidi conversar seriamente com a Gracinha. Esperei ela voltar de mais uma das suas saídas noturnas e a enfrentei na sala, às 3 da manhã. Minha filha, precisamos conversar. Estou preocupada com você, com as pessoas que você está conhecendo, com os rumos que sua vida está tomando. Ela me olhou com os olhos vermelhos, visivelmente alterada por alguma substância que eu nem queria imaginar qual era. Preocupada com o quê, mãe? Com o fato de que eu estou finalmente vivendo a minha vida? Ela respondeu com uma risada amarga. Filha, que vida é essa? Sair toda noite, beber, se meter com gente estranha? Isso não é vida, isso é perdição. A explosão que veio depois foi terrível. Ela gritou comigo como nunca tinha gritado, me chamou de carola, de antiquada, de invejosa. Disse que eu estava com ciúme, porque nunca tive coragem de viver, que passei a vida inteira sendo escrava do marido e dos filhos. Foram palavras tão cruéis que eu chorei a noite inteira. Mas o que mais me machucava não eram nem os gritos, nem os palavrões, nem as ofensas. Era a transformação completa da minha filha querida numa pessoa que eu não reconhecia mais. A menina carinhosa que me ajudava na cozinha, que me abraçava quando eu estava triste, que me levava flores no Dia das Mães, tinha virado uma mulher amarga, agressiva, que me tratava como se eu fosse sua inimiga. Ela passou a me culpar por tudo que estava dando errado na vida dela. Segundo ela, eu tinha criado ela de forma muito rígida, muito religiosa, e por isso ela não sabia se divertir. Eu tinha influenciado ela a casar cedo demais, por isso o casamento não deu certo. Eu a tinha impedido de seguir seus sonhos de juventude, por isso ela estava infeliz. Tudo na vida dela que estava errado era culpa minha, na cabeça dela. Em setembro de 2016, a situação chegou num ponto que eu não conseguia mais aguentar sozinha. A Gracinha tinha perdido totalmente o respeito por mim e pela minha casa. Ela trazia estranhos a qualquer hora do dia ou da noite, deixava a casa suja e bagunçada, gritava comigo por qualquer coisa. Pior ainda, tinha começado a mexer nas minhas coisas sem pedir permissão. Encontrei dinheiro faltando da minha carteira 2 vezes, e quando perguntei se ela tinha pegado emprestado, ela negou com uma cara de pau que me assustou. Meus brincos de ouro, que eram uma lembrança da minha mãe, sumiram do meu quarto. Quando questionei, ela disse que eu devia ter guardado em outro lugar e esquecido. A senhora está ficando senil, mãe. Melhor procurar um geriatra. Foi nessa época que aconteceu o primeiro episódio que me fez perceber que eu precisava tomar uma atitude drástica. Era uma noite de sábado. Eu estava no meu quarto costurando umas blusinhas para a filha da dona Carminha, quando ouvi vozes altas vindo da sala. Desci para ver o que estava acontecendo e encontrei a Gracinha com 3 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. 2 homens e uma mulher, todos com cara de quem não prestava. Havia garrafas de bebida abertas na minha mesa de centro, cinzeiro cheio de bituca na minha mesa de jantar e um cheiro estranho no ar que fez minha cabeça doer. Gracinha, que gente é essa? E que cheiro é esse? Eu perguntei, tentando manter a calma. Ela se levantou cambaleando, claramente embriagada, e veio em minha direção com uma agressividade que me fez dar um passo para trás. São meus amigos, mãe, e o cheiro é de gente que sabe viver a vida.
não de velha ranzinza que só sabe reclamar. Um dos homens, um sujeito magro com tatuagem no pescoço e dentes sujos, teve a audácia de se intrometer na conversa. Ô senhora, a sua filha já é grandinha. Deixa ela se divertir um pouco, ué. Senti o sangue subir para a cabeça. Minha casa, minhas regras, eu respondi firme, e eu não permito drogas aqui dentro. A mulher deu uma gargalhada debochada. Drogas? Que drogas, senhora? A gente só está tomando uma cervejinha e fumando um cigarrinho. Mas eu não era boba. Aquele cheiro doce e enjoativo não era de cigarro comum. A Gracinha ficou furiosa com minha interferência. Veio para cima de mim gritando: "Como a senhora ousa humilhar meus amigos? Quem a senhora pensa que é para mandar na minha vida?" E pela primeira vez na vida, minha filha me empurrou. Foi só um empurrãozinho, mas foi o suficiente para eu perceber que nossa relação tinha chegado num ponto sem volta. Naquela madrugada, depois que os amigos foram embora levando muito barulho e deixando minha casa fedendo a bebida e droga, eu me tranquei no meu quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Como tinha chegado naquele ponto? Como minha filha querida, que eu criei com tanto amor e dedicação, estava me tratando daquela forma? Eu me sentia completamente perdida, sem saber que atitude tomar. Por um lado, queria expulsar a Gracinha de casa, mas por outro lado, ela era minha filha, estava passando por um momento difícil e eu não podia abandoná-la. Além disso, tinha medo das consequências. Se ela saísse de casa naquele estado, Deus sabe o que podia acontecer com ela. No domingo seguinte, tentei conversar com o João e o José sobre a situação. Liguei primeiro para o João em Teresina. "Filho, preciso da sua ajuda. A Gracinha está morando aqui comigo desde março e a situação está ficando muito difícil. Ela está bebendo demais, trazendo gente estranha para casa, me desrespeitando de uma forma que eu nunca imaginei." A reação do João me deixou ainda mais chateada. "Ah, mãe, a senhora sempre foi muito dramática. A Gracinha está passando por uma separação difícil. É normal que ela esteja um pouco alterada. Tenha paciência com ela." Paciência. Como se eu não tivesse tido paciência durante 6 meses aguentando desrespeito, baderna e humilhação na minha própria casa. A conversa com o José foi ainda pior. Ele estava em Brasília, onde trabalhava numa empresa de engenharia, e mal tinha tempo para me ouvir. "Mãe, a senhora está exagerando. A Gracinha sempre foi meio temperamental mesmo. E olha, ela é nossa irmã, está passando por um momento difícil. A senhora tem que apoiar ela." Apoiar. Eu estava apoiando há meses, oferecendo teto, comida, carinho e, em troca, recebendo desrespeito e humilhação. Quando tentei explicar melhor a situação, o José me cortou. "Mãe, tenho que desligar. Estou numa reunião importante. Depois conversamos melhor, tá?" E desligou o telefone na minha cara. Foi aí que percebi que estava completamente sozinha naquela situação. Meus próprios filhos não acreditavam em mim, achavam que eu estava exagerando, que era coisa da minha cabeça. Como eles podiam duvidar da minha palavra? Eu, que sempre fui uma mulher séria, responsável, que nunca mentiu para eles sobre nada. Mas era mais fácil acreditar que a mãe estava dramática do que enfrentar a verdade de que a irmã deles estava com sérios problemas. Eles não estavam aqui para ver a transformação da Gracinha. Não presenciaram as cenas de desrespeito, não sentiram o cheiro de droga na casa, não foram empurrados pela própria filha. Para eles, eu era só uma velha chata que não sabia lidar com os problemas modernos. A gota d'água veio numa tarde de setembro, quando cheguei em casa depois de uma consulta médica e encontrei a Gracinha e um homem que eu não conhecia no meu quarto, mexendo nas minhas gavetas. O homem era mais jovem que ela, devia ter uns 30 e poucos anos, magro, com cara de quem não prestava. Quando me viram na porta, a Gracinha não demonstrou nem um pingo de vergonha ou constrangimento. "Ah, mãe chegou", disse com naturalidade, como se fosse normal trazer estranhos para mexer nas coisas íntimas da própria mãe. "Que vocês estão fazendo no meu quarto?" eu perguntei, sentindo uma mistura de raiva e medo. "Estava mostrando para o Cláudio as suas joias antigas." Ela respondeu sem a menor cerimônia. "Ele entende de joias e disse que algumas podem valer dinheiro." Meu coração disparou.
As joias que ela estava mexendo eram as únicas lembranças que eu tinha da minha mãe e das minhas avós. 2 pulseiras de ouro, um anel com uma pedra azul que tinha pertencido à minha avó paterna, uns brincos antigos que minha mãe usava nas festas importantes. Não valiam muito dinheiro, mas para mim eram tesouros de valor sentimental imensurável. Gracinha, por favor, não mexa nas minhas coisas. Essas joias são lembranças de família, não estão à venda. O homem deu uma risadinha desrespeitosa. Dona, com o preço do ouro hoje em dia, essas pecinhas podem dar uma boa grana. A Gracinha está precisando de dinheiro para se organizar na vida. Senti o sangue gelar nas veias. Minha própria filha estava avaliando minhas joias de família para vender. Gracinha, vem cá, preciso falar com você, a sós, eu disse, tentando controlar o tremor na voz. Ela demorou a atender, continuou mexendo nas gavetas por mais alguns minutos, como se quisesse me mostrar que ela mandava ali. Quando finalmente desceu comigo para a sala, eu tentei mais uma vez conversar como mãe e filha. Minha filha, que história é essa de vender minhas joias? Você está precisando de dinheiro? Se estiver, me fala. A gente conversa, mas não mexe nas minhas coisas sem permissão. A reação dela foi explosiva e cruel. Suas joias, suas coisas, a senhora fala como se fosse dona do mundo. Essas joias vão ficar para quem mesmo quando a senhora morrer? Para nós, os filhos, não é? Então, qual é o problema de eu dar uma olhadinha? A frieza com que ela falou da minha morte me deixou gelada. Era como se ela estivesse desejando que eu morresse logo para poder herdar minhas coisas. Gracinha, que conversa é essa? Que pessoa você virou? Eu perguntei com os olhos cheios de lágrimas. Virei uma pessoa que não aceita mais ser controlada por uma velha que acha que sabe de tudo. Ela respondeu com um desprezo que doeu mais que qualquer tapa na cara. E olha, mãe, essa história de minha casa, minhas regras, já encheu. Eu sou sua filha, tenho direito de estar aqui e vou receber quem eu quiser, na hora que eu quiser. Foi nesse momento que tomei a decisão que mudou tudo. Quando subi para o meu quarto naquela noite, depois que o Cláudio foi embora e a Gracinha saiu para mais uma das suas noitadas, eu me lembrei do gravador que meu neto tinha me dado no Natal. Estava guardado na gaveta da minha mesa de cabeceira, ainda na caixinha original. Peguei ele nas mãos, li as instruções simples que vinham junto e tomei uma resolução que na época me pareceu desesperada. Eu ia gravar as conversas com minha filha. Não para prejudicá-la, mas para ter provas do que estava acontecendo. Para mostrar para os meus outros filhos, para os vizinhos, para quem fosse necessário, que eu não estava inventando nada, que não estava ficando louca, que realmente estava sendo desrespeitada e humilhada na minha própria casa por minha própria filha. A primeira vez que usei o gravador foi numa manhã de outubro, quando a Gracinha estava particularmente irritada, porque tinha chegado em casa de madrugada e eu estava acordada na sala, esperando. Ela entrou pela porta com uma cara de poucos amigos, cambaleando um pouco, com cheiro de bebida e perfume barato. Quando me viu na poltrona com minha Bíblia no colo, ela bufou alto. A senhora fica aí esperando acordada para me vigiar, é isso? Ela perguntou com voz arrastada. Eu tinha o gravadorzinho no bolso do roupão, já ligado como meu neto tinha me ensinado. Não estou vigiando ninguém, filha. Só não consegui dormir, estava preocupada. Preocupada com o quê? Eu sou uma mulher de 50 anos, mãe. Posso chegar na hora que eu quiser na minha casa. Ouvi aquela gravação no dia seguinte, sozinha no meu quarto. E foi a primeira vez que consegui escutar com clareza a arrogância e o desrespeito na voz da minha filha. Quando está acontecendo, a gente fica tão chocada, tão nervosa, que às vezes não percebe direito o tom, as palavras exatas. Mas na gravação ficou cristalino. Ela não estava falando comigo como uma filha fala com a mãe. Estava me tratando como se eu fosse uma intrusa na minha própria casa. E aquela frase, na minha casa, me cortou o coração. Quando minha casa tinha virado casa dela, quando eu tinha deixado de ser a dona da minha própria vida. Durante 3 semanas, gravei várias conversas, sempre escondendo o aparelhinho no bolso do avental ou na manga da blusa. Gravei ela gritando comigo porque pedi para abaixar o som da televisão depois da meia-noite.
Gravei ela me xingando de velha chata e controladora quando sugeri que ela procurasse um emprego. Gravei ela debochando da minha religiosidade, chamando minhas orações de conversinha fiada com Deus. Cada gravação era uma punhalada no meu coração de mãe, mas ao mesmo tempo era minha única esperança de conseguir provar para alguém que eu não estava inventando nada. A gravação mais importante aconteceu numa manhã de novembro de 2016, uma terça-feira que nunca vou esquecer até morrer. Eu tinha acordado cedo, como sempre, feito meu café, regado as plantas do quintal. A Gracinha desceu já alterada, reclamando que o café estava fraco, que o pão estava duro, que a casa estava fedendo a velho. Ela estava claramente de ressaca de mais uma noitada, com os olhos vermelhos e o humor péssimo. Eu tentei ser carinhosa, ofereci para fazer uma vitamina de banana com aveia que sempre a fazia se sentir melhor quando era criança. A reação dela foi desproporcional à minha oferta simples. Mãe, para de tentar me tratar como criança. Eu não quero sua vitamina, eu não quero sua comida, eu não quero seus cuidados de velha carente, ela gritou, batendo o punho na mesa da cozinha. Eu senti o coração acelerar, mas mantive a calma e liguei discretamente o gravador que estava no bolso do meu avental florido. Gracinha, não precisa gritar comigo. Só estava tentando ajudar porque vi que você não está bem. Foi aí que ela explodiu de uma forma que jamais vou conseguir esquecer. Não estou bem? Sabe por que eu não estou bem, mãe? Porque tenho que viver nesta casa velha, fedorenta, com uma velha que não entende nada da vida moderna. Você fedeu essa casa toda, velha nojenta. Fede a naftalina, fede a remédio, fede a morte. Eu mal consigo respirar aqui dentro. As palavras saíram da boca dela como veneno, cada sílaba carregada de um ódio que eu não sabia que existia dentro do coração da minha filha. Senti como se tivesse levado um soco no estômago, o ar faltou nos meus pulmões. Gracinha, pelo amor de Deus, que jeito é esse de falar com sua mãe? Eu consegui sussurrar com a voz trêmula de choque e dor. Jeito? Que jeito, mãe? O jeito de falar a verdade. A senhora é uma velha fracassada, que não conseguiu fazer nada direito na vida, a não ser criar 3 filhos que mal aguentam ficar perto da senhora. Sabe por que o João e o José quase não vêm aqui? Porque a senhora é insuportável. Uma velha ranzinza, controladora, que acha que todo mundo tem que viver do jeito que ela quer. Cada palavra era como uma facada no meu peito. 49 anos de maternidade, de sacrifícios, de amor incondicional, sendo destruídos em alguns minutos de fúria descontrolada. Minha filha, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas isso não justifica... Tentei argumentar, mas ela me cortou com mais brutalidade ainda. Momento difícil? Você não entende nada mesmo. Meu momento difícil é ter que aturar você todos os dias. É ter que fingir que sou grata por uma mãe que nunca me deixou ser quem eu queria ser. Você me criou para ser uma bonequinha certinha, para casar e ter filhos e ficar quietinha em casa como você ficou. Mas eu não sou você, mãe. Eu não aceito ser uma mulher fracassada que nunca teve coragem de viver. Fracassada, eu repeti, sentindo o mundo desabar ao meu redor. Gracinha, eu trabalhei a vida inteira para dar o melhor para vocês. Me sacrifiquei, deixei de viver muitas coisas para garantir que vocês tivessem estudo, oportunidades. Sacrifiquei, deixei de viver. Ela debochou com uma risada amarga. A senhora não sacrificou nada, mãe. A senhora escolheu ser uma vítima. Escolheu ficar gemendo e reclamando da vida ao invés de correr atrás dos seus sonhos. E agora quer que todo mundo tenha pena da coitadinha da dona Mundinha que dedicou a vida aos filhos ingratos. O que mais me doeu foi perceber que minha filha realmente acreditava naquelas palavras cruéis. Não era só raiva do momento. Era um ressentimento profundo que ela guardava há anos, talvez há décadas, e que estava explodindo naquele momento. E sabe de uma coisa, mãe? Eu vou sair dessa casa podre, mas antes vou pegar tudo que me pertence por direito. Essas joias que a senhora fica escondendo,
Essa casa que vai ser nossa herança mesmo, esse dinheirinho que a senhora guarda debaixo do colchão, achando que ninguém sabe. Foi aí que percebi que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Ela não estava apenas desrespeitando, ela estava planejando me roubar. Gracinha, você não pode fazer isso. Essas coisas são minhas enquanto eu estiver viva, e esta casa eu conquistei com muito suor junto com seu pai. Papai está morto, ela gritou, e a senhora deveria seguir o exemplo dele e parar de atrapalhar a vida dos filhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha própria filha tinha acabado de desejar minha morte. Olhei nos olhos dela procurando um sinal de arrependimento, uma sombra da menina carinhosa que ela já foi um dia, mas só encontrei frieza e desprezo. Ela subiu para o quarto batendo os pés nas escadas como uma adolescente rebelde, me deixou sozinha na cozinha com o coração despedaçado e as mãos tremendo de choque. Desliguei o gravador com dedos trêmulos e fui para o meu quarto. Sentei na beira da cama que dividi com o Benedito por tantos anos e chorei como não chorava desde o dia em que ele morreu. Mas dessa vez não era só tristeza, era uma dor diferente, mais profunda. Era a dor de descobrir que minha filha me odiava, que ela considerava minha vida um fracasso, que ela desejava minha morte para ficar com minha herança. Era a dor de perceber que todo o amor que dediquei a ela durante 49 anos não significava nada. Mas ao mesmo tempo, segurando aquele gravadorzinho pequeno nas mãos, eu senti uma coisa que não sentia há meses: esperança. Finalmente, eu tinha a prova que precisava. Ninguém mais podia dizer que eu estava exagerando, que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo dramática. Ali naquele aparelhinho estavam gravadas as palavras exatas da minha filha, o tom de ódio, os desejos de morte, as ameaças de roubo. Era a evidência de que uma filha pode sim maltratar a própria mãe, por mais chocante que isso possa parecer para quem não viveu essa situação. Naquela mesma tarde, liguei para minha comadre Conceição, que mora em Imperatriz e conhece a família toda há décadas. Conceição sempre foi uma mulher sábia, equilibrada, que me deu muitos conselhos bons ao longo dos anos. Comadre, eu disse no telefone com a voz ainda embargada de emoção, preciso te contar uma coisa muito séria que está acontecendo aqui em casa, mas quero que você ouça uma gravação antes de eu explicar qualquer coisa. Levei o telefone perto do gravador e toquei os momentos mais chocantes da discussão daquela manhã. O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Quando Conceição finalmente falou, sua voz estava carregada de indignação. Mundinha, minha amiga, isso é caso de polícia. Sua filha está te ameaçando, te humilhando, falando em tomar suas coisas. Isso não é tristeza de separação. Isso é maldade mesmo. Pela primeira vez em meses, eu me senti compreendida. Mas, comadre, ela é minha filha. Como vou chamar a polícia para minha própria filha? Mundinha, ser filha não dá direito de maltratar a mãe. E pelo que eu ouvi nessa gravação, ela não está agindo como filha, está agindo como bandida. A conversa com Conceição me deu forças para tomar uma decisão que vinha evitando há semanas. No dia seguinte, pela manhã, liguei novamente para o João e para o José. Dessa vez, não contei a história. Simplesmente toquei a gravação. A reação dos dois foi bem diferente da primeira conversa. O João ficou em silêncio por muito tempo após ouvir, e depois disse com a voz pesada: "Mãe, eu peço desculpas. Não sabia que estava tão grave assim. Que plano a senhora tem?" O José foi mais direto: "Mãe, isso não pode continuar. A Gracinha precisa sair da sua casa antes que faça alguma coisa pior. E eu acho que ela precisa de ajuda profissional." Com o apoio dos meus 2 filhos homens, decidi dar um ultimato para a Gracinha. Escolhi um momento em que ela estava mais calma, numa manhã em que tinha acordado sem ressaca, e pedi para conversar na sala. "Gracinha, tenho 2 opções para te oferecer. Primeira opção: você procura ajuda médica para seus problemas com bebida e drogas. Pede desculpas pelo jeito que tem me tratado e estabelecemos regras claras para a convivência nesta casa. Segunda opção: você arruma suas coisas e procura outro lugar para morar,
porque eu não vou mais aceitar ser desrespeitada na minha própria casa. A reação dela foi exatamente o que eu esperava: explosiva e agressiva. A senhora está me expulsando de casa? Sua própria filha? Não estou expulsando, estou oferecendo opções. Mas uma coisa eu garanto: não vou mais aceitar ser tratada como lixo por você ou por qualquer outra pessoa. Ela ficou furiosa, gritou, esperneou, me chamou de egoísta e sem coração. Mas pela primeira vez em meses, eu não me abalei. Não gritei de volta, não chorei, não pedi desculpas, simplesmente repeti: são essas as opções, Gracinha. A escolha é sua. Para minha surpresa, ela escolheu a primeira opção. Talvez tenha percebido que eu estava falando sério, que não ia mais aceitar seus abusos. Ou talvez tenha calculado que era melhor ficar na minha casa com regras do que ter que sair e se virar sozinha. De qualquer forma, ela aceitou procurar ajuda e prometeu mudar o comportamento. Durante algumas semanas, houve uma melhora significativa. Ela parou de trazer estranhos para casa, diminuiu a bebida, me tratava com mais respeito. Eu cheguei a pensar que tínhamos superado a crise. Mas a paz durou pouco. Em dezembro de 2016, bem perto do Natal, a Gracinha voltou ao comportamento anterior. Descobri que ela estava mentindo sobre o tratamento. Nunca tinha procurado ajuda profissional de verdade, só tinha inventado desculpas para me enganar. E pior, flagrei ela mexendo na minha carteira de novo, dessa vez pegando uma quantia maior de dinheiro. Quando confrontei, ela negou descaradamente, disse que eu devia estar confundindo as contas. Mas eu sabia exatamente quanto havia em cada compartimento da carteira. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida de mãe. No dia 28 de dezembro de 2016, numa quarta-feira que nunca vou esquecer, pedi para a Gracinha fazer as malas e sair da minha casa. Você quebrou nosso acordo, filha. Continuou mentindo, continuou me desrespeitando e agora está me roubando. Não posso mais aceitar isso. A cena que se seguiu foi terrível. Gritos, choro, acusações de todos os lados. Ela me chamou de mãe desnaturada, disse que ia contar para todo mundo que tipo de mulher sem coração eu era. Mas dessa vez eu não me abalei. O João e o José vieram me apoiar naquele dia difícil. Ajudaram a Gracinha a levar as coisas dela, conversaram com ela, tentaram fazê-la entender que aquela situação não estava fazendo bem para ninguém. Ela saiu de casa chorando, me lançando maldições, prometendo que um dia eu ia me arrepender de ter expulsado minha própria filha. Quando a porta se fechou atrás dela, eu senti um alívio enorme, misturado com uma tristeza profunda. Tinha perdido uma filha, mas tinha recuperado minha dignidade e minha paz. Nos dias que se seguiram, muita gente me criticou. Vizinhos, conhecidos da igreja, até alguns parentes distantes acharam que eu tinha sido muito dura, que mãe nunca deve fechar a porta para filho. Dona Mundinha, por pior que ela estivesse, ainda era sua filha, dizia Dona Maria da esquina. A senhora devia ter tido mais paciência. Mas quando eu mostrava as gravações, quando contava em detalhes o que tinha passado, a opinião mudava completamente. Nossa, Dona Mundinha, não sabia que era tão grave assim. A senhora fez certo mesmo. A comadre Sebastiana foi minha maior aliada nesse período. Ela conhecia a situação de perto, tinha visto o movimento estranho na minha casa durante aqueles meses, tinha ouvido os gritos e discussões. Mundinha, você aguentou mais do que qualquer mãe aguentaria. Ninguém merece ser tratado desse jeito, ainda mais na própria casa, ainda mais por um filho. O apoio dela foi fundamental para eu não desabar emocionalmente naqueles primeiros dias após a saída da Gracinha. Hoje, quase 9 anos depois daqueles eventos traumáticos de 2016, posso dizer que aprendi lições importantes sobre relacionamentos familiares, sobre amor próprio e sobre os limites que precisamos estabelecer mesmo com as pessoas que mais amamos. A Gracinha saiu da minha casa naquele final de dezembro e foi morar com uma amiga em Imperatriz. Durante os primeiros meses de 2017, tivemos contato esporádico. Algumas ligações tensas, encontros rápidos na rua quando ela vinha visitar São Luís Gonzaga.
Ela mantinha a postura de vítima, dizendo para quem quisesse ouvir que tinha sido injustiçada por uma mãe cruel e sem coração. Mas a vida tem dessas ironias que só o tempo consegue revelar completamente. Em meados de 2017, a Gracinha procurou ajuda médica de verdade. Não por minha insistência, mas porque a situação dela foi ficando insustentável. Os problemas com bebida e drogas se agravaram, ela perdeu o emprego, teve problemas de saúde e finalmente reconheceu que precisava de tratamento. Foi internada numa clínica de reabilitação em São Luís por 3 meses, onde recebeu acompanhamento psicológico e psiquiátrico adequado. Durante o tratamento, ela participou de sessões de terapia familiar, onde, pela primeira vez, conseguiu enxergar sua própria responsabilidade nos problemas que tínhamos vivido. A psicóloga que acompanhou o caso me ligou algumas vezes para conversar sobre a dinâmica familiar e me explicou que a Gracinha estava passando por um processo de luto, não apenas pela separação do casamento, mas por uma série de frustrações acumuladas ao longo da vida que ela nunca tinha processado adequadamente. Dona Raimunda, disse a doutora numa dessas conversas telefônicas, sua filha estava projetando em senhora toda a raiva que sentia de si mesma. O vício em álcool e outras substâncias agravou o quadro, mas o problema principal era emocional. Ela precisava de limites firmes e a senhora fez exatamente o que era necessário fazer ao não aceitar os abusos. Ouvir isso de uma profissional me trouxe um alívio enorme, porque confirmava que minha decisão, por mais dolorosa que tenha sido, estava correta. Em dezembro de 2017, quase um ano depois de ter saído da minha casa, a Gracinha me procurou para uma conversa séria. Ela tinha completado o tratamento, estava trabalhando de novo, morando num apartamento pequeno, mas digno em Imperatriz. Mais importante ainda, tinha retomado o contato regular com os filhos, que tinham ficado magoados e confusos com todo aquele período turbulento. Mãe, ela disse sentada na mesma sala onde tínhamos tido tantas discussões terríveis, vim pedir desculpas, vim reconhecer que a senhora estava certa, que eu estava errada e que preciso da sua ajuda para reconstruir nossa relação. Foi um momento muito emocionante para mim, mas também cauteloso. Eu já tinha aprendido que perdão não significa esquecer completamente o que aconteceu, nem voltar às relações antigas como se nada tivesse acontecido. Gracinha, respondi com carinho, mas com firmeza. Eu te perdoo, minha filha. Sempre vou te amar. Você é meu sangue, minha carne. Mas nossa relação precisa ser construída em novas bases. Precisa ter respeito mútuo, limites claros e a garantia de que aquela situação de abuso nunca mais vai se repetir. Estabelecemos, então, um novo tipo de convivência. A Gracinha passou a me visitar regularmente, toda segunda-feira para almoçar, aos sábados para me ajudar com as compras e limpeza pesada da casa, nas datas especiais como aniversários e feriados. Mas ela continuou morando em Imperatriz, mantendo sua independência e sua responsabilidade pela própria vida. Dessa forma, conseguimos preservar o amor de mãe e filha sem correr o risco de voltar aos padrões destrutivos de relacionamento que quase destroçaram nossa família. Os netos também voltaram a frequentar minha casa. Rafael e Lucas, que na época dos problemas eram ainda pequenos demais para entender completamente o que estava acontecendo, retomaram o costume de passar as férias comigo, de vir almoçar nos domingos, de me procurar quando precisavam de conselho ou carinho de vó. Hoje, em 2025, eles são 2 rapazes bonitos e educados. Rafael, com 21 anos, está cursando administração e Lucas, com 18, acabou de entrar na faculdade de educação física. Ambos me tratam com respeito e carinho e nunca mais presenciaram cenas de desrespeito entre mim e a mãe deles. O relacionamento com o João e o José também se fortaleceu depois daquele período difícil. Eles reconheceram que tinham subestimado a gravidade da situação e passaram a me dar mais apoio emocional e atenção. O João, especialmente, mudou completamente a forma de se relacionar comigo. Passou a me visitar pelo menos uma vez por mês, sempre trazendo a esposa e os 2 filhos pequenos, fazendo questão de passar um tempo de qualidade comigo.
Mãe, eu peço desculpas por não ter acreditado na senhora na época, ele me disse numa dessas visitas. Aprendi que a senhora sempre soube muito bem o que estava fazendo, mesmo quando nós achávamos que não. O José também mudou, embora de forma diferente. Ele sempre foi mais pragmático, menos emotivo que o irmão, mas passou a me consultar sobre decisões importantes da vida dele, a me incluir mais nos seus planos e conquistas. Quando foi promovido no trabalho, quando comprou casa própria, quando começou a namorar uma moça bonita de Brasília, sempre fez questão de compartilhar as novidades comigo, de pedir minha opinião e minha bênção. Mãe, a senhora é uma mulher mais sábia do que eu imaginava, ele me disse no último aniversário. E mais corajosa também. Não sei se eu teria força para tomar as decisões que a senhora tomou. Hoje, com meus 78 anos, moro sozinha nesta mesma casa onde passei por tantas alegrias e tristezas, mas não me sinto solitária. Tenho uma rotina gostosa e tranquila. Acordo às 5:30 da manhã. Faço meu cafezinho preto bem forte, leio um capítulo da Bíblia na varanda, vendo o movimento da rua acordar. Depois cuido das minhas plantas. Tenho um jardim lindo no quintal, com rosas, cravos, jasmins e uma horta pequena onde planto coentro, cebolinha, alface para o gasto da casa. Ainda costuro algumas peças por encomenda, mais por prazer do que por necessidade. Agora tenho uma boa aposentadoria e não preciso mais me matar de trabalhar como antigamente. Às quartas-feiras participo do grupo de oração da igreja, onde encontro minhas amigas de longa data para conversar sobre a vida, sobre os netos, sobre os acontecimentos da cidade. Às sextas-feiras jogo dominó na casa da comadre Conceição, que continua sendo uma das minhas melhores confidentes. Nos fins de semana, quase sempre tenho visita de algum filho ou neto, e minha casa volta a encher de vida e alegria como nos bons tempos antigos. Mas o mais importante de tudo, reconquistei minha autoestima e minha paz de espírito. Aprendi que amor não significa aceitar qualquer tipo de tratamento, que ser mãe não significa ser capacho dos filhos, que estabelecer limites é um ato de amor próprio e também de amor pelo outro. Durante muito tempo, eu acreditei que uma mãe deveria suportar tudo pelos filhos, que nosso papel era sempre perdoar, sempre aceitar, sempre estar disponível incondicionalmente. Mas a experiência dolorosa com a Gracinha me ensinou que existe uma diferença entre amar e permitir abusos. Hoje eu entendo que quando coloquei a Gracinha para fora de casa, não estava sendo uma mãe cruel. Estava sendo uma mãe que se respeitava e que estava ensinando a filha a me respeitar também. Se eu tivesse continuado aceitando os maus tratos, provavelmente nossa relação teria se deteriorado ainda mais, talvez a ponto de não ter mais conserto. Ao estabelecer limites firmes, eu forcei minha filha a encarar seus próprios problemas e buscar ajuda, o que no final das contas foi a melhor coisa que podia ter acontecido para ela. A lição mais importante que aprendi é que não devemos ter medo de decepcionar as pessoas, mesmo quando essas pessoas são nossos filhos. Durante décadas, eu vivi preocupada em agradar todo mundo, em ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a mulher que nunca dizia não, que nunca reclamava, que sempre colocava os outros na frente de si mesma. Mas essa postura, que eu achava que era virtude, acabou se tornando um problema, quando me levou a aceitar desrespeito e humilhação em nome do amor materno. Hoje, quando encontro outras mulheres da minha idade passando por situações parecidas, filhos adultos que moram com as mães e as tratam mal, familiares que abusam da bondade das matriarcas, relacionamentos familiares baseados em chantagem emocional, eu sempre dou o mesmo conselho: estabeleçam limites claros. Amor verdadeiro inclui respeito mútuo. Se alguém, mesmo sendo seu filho, está te fazendo mal, você tem o direito e o dever de se proteger. Claro que cada situação é única. Cada família tem suas particularidades. E nem sempre a solução é tão drástica quanto a que eu tive que tomar. Mas o princípio é sempre o mesmo. Ninguém merece ser maltratado, independentemente dos laços familiares.
E às vezes, para salvar um relacionamento, é preciso ter a coragem de colocá-lo em risco, estabelecendo condições claras para a convivência. Outra coisa que aprendi é a importância de ter provas quando estamos sendo vítimas de abuso emocional dentro de casa. Se eu não tivesse gravado aquelas conversas, talvez até hoje meus filhos homens acreditassem que eu estava exagerando, que era birra de velha, que eu não sabia lidar com os problemas modernos. As gravações foram fundamentais para validar minha versão dos fatos e me dar credibilidade na hora de tomar decisões difíceis. Por isso, sempre aconselho mulheres em situações parecidas: documentem os abusos. Seja gravando, seja anotando num diário, seja contando para pessoas de confiança. Não fiquem apenas com a palavra contra a palavra. Sobre a Gracinha especificamente, posso dizer que ela se tornou uma pessoa muito melhor depois de passar por aquela experiência traumática. O tratamento médico e psicológico a ajudou a entender que ela estava carregando mágoas antigas, frustrações não resolvidas, e estava descontando tudo isso em mim porque eu era o alvo mais fácil e seguro. Ela me explicou, muito tempo depois, que durante a separação se sentiu como se toda a sua vida tivesse sido um fracasso. O casamento que não deu certo, a distância dos filhos, a sensação de ter desperdiçado oportunidades na juventude. E inconscientemente, ela me culpava por tudo isso, como se minhas escolhas de vida tivessem determinado as dela. Hoje ela é uma mulher independente, responsável, que mantém um relacionamento respeitoso comigo e com os irmãos. Trabalha como coordenadora pedagógica numa escola em Imperatriz, tem uma vida social saudável, pratica exercícios físicos, cuida da saúde mental com acompanhamento profissional regular. Está namorando há 2 anos um homem viúvo, também professor, que a trata bem e me respeita como sogra. Ela ainda não quis se casar de novo, diz que está numa fase da vida em que prefere construir relacionamentos sem pressão, mas demonstra estar feliz e realizada. O relacionamento entre nós não voltou a ser exatamente como era antes. Seria impossível depois de tudo o que aconteceu. Mas se transformou em algo mais maduro, mais honesto, baseado no respeito mútuo ao invés de apenas no dever familiar. Não fingimos que o passado não existiu, mas também não ficamos remoendo eternamente as mágoas antigas. Conseguimos encontrar um equilíbrio saudável entre perdoar e não esquecer, entre amar e manter limites. Olhando para trás, consigo ver que aquele período terrível de 2016 foi, paradoxalmente, um dos momentos mais importantes da minha vida. Foi quando descobri que tinha uma força interior que eu nem sabia que possuía. Foi quando aprendi a me valorizar como mulher e como ser humano, não apenas como mãe e esposa. Foi quando entendi que ter 69 anos, idade que eu tinha na época, não significava que eu deveria aceitar qualquer coisa em nome da paz familiar. E, principalmente, foi quando descobri que nunca é tarde para mudar padrões antigos de relacionamento, para estabelecer novas regras, para exigir o tratamento que merecemos. Durante muito tempo, eu achei que na minha idade deveria apenas aceitar o que a vida me oferecesse, que não tinha mais direito de fazer exigências ou tomar decisões drásticas. Mas aquela experiência me provou o contrário. Enquanto tivermos vida, temos direito de buscar felicidade e respeito. Obrigada por ficar comigo até o final dessa história que doeu muito para viver, mas que me ensinou lições preciosas sobre a vida. Se você chegou até aqui, eu te agradeço do fundo do meu coração. Se inscreva no canal e deixe seu like. E se você realmente me acompanhou até o fim dessa jornada, comenta aí embaixo a palavra gravador. Só quem assistiu vai entender o significado. Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade de compartilhar minha história. Quem sabe a próxima não seja ainda mais parecida com a sua. Um abraço apertado dessa velha aqui, que aprendeu que respeito não tem idade para ser exigido.